Olá, está começando mais uma aula no canal Latitude 28. A aula de hoje é uma sequência da aula anterior. Na aula anterior nós vimos escala numérica e a aula de hoje é sobre escala gráfica. Mas antes de eu iniciar a aula, eu queria agradecer aos acadêmicos de medicina da URI de Erechim, porque me deram esse boné. Olha só, Associação Atlética dos Acadêmicos, dos Alunos de Medicina da URI Erechim. Vamos lá então? Aula depois da vinheta. Vem comigo. Coloca o título escrito Escala Gráfica. Bem, o nome já diz tudo. Escala gráfica. Graficamente, de alguma maneira, vai aparecer um mapa, seja da cidade, seja de uma área menor, seja de algo maior como um estado, um país, um continente, o planeta pode representar graficamente. A vantagem da escala gráfica é que as informações já vêm prontas. Você não tem que fazer cálculo de conversão de unidades. Não, no máximo, uma simples multiplicação, que nós vamos trabalhar agora. Então, não temos conteúdo porque o que eu vou passar para ti já vai eliminar qualquer texto que eu tentaria exemplificar ou explicar para ti. Então vamos lá. Eu vou iniciar por uma questão que trazia o mapa da Espanha. Obviamente eu não vou desenhar o mapa da Espanha, mas eu vou desenhar o mapa do Rio Grande do Sul, perfeito? E aí vamos lá então. Vou fazer o mapa do Rio Grande do Sul aqui no quadro, lembrando que é muito simples de desenhar o Rio Grande do Sul. Olha aqui, ó, a Lagoa Mirim, o Arroio Chuí, a Lagoa dos Patos. Estou ampliando bem aqui o estado. Olha que maravilha, né? Então aqui nós temos o Rio Grande do Sul. Imagina que você pega uma questão dessas agora. Na metade do ano ou no final do ano, aparece uma imagem dessas e aí pergunta qual é a distância aproximada de Pelotas. Eu vou colocar a localização de Pelotas aqui, ó. Pelotas, ok? Deixa eu até escrever o nome da cidade, ó. Pelotas, importantíssima cidade. Duas faculdades de medicina, a Federal de Pelotas e a Universidade Católica de Pelotas, perfeito? Pelotas, uma cidade antiga do Rio Grande do Sul, lembrando que ela fica às margens da Laguna dos Patos. Existe a praia chamada Praia do Laranjal, não é Laranjeiras, hein? Laranjeiras é do lado de Balneário Camboriú, faz parte do município de Camboriú. Aqui é a Praia do Laranjal, banhada pelas águas doces, ou nessa área aqui ela vai ser um pouco salobra, tá? Que é a Lagoa dos Patos. Qual é a distância da lagoa, ou melhor, qual é a distância de Pelotas até Passo Fundo? Eu vou colocar aqui a localização então de Passo Fundo, que, como eu falei na introdução dessa aula, foi lembrada ontem a nossa cidade por causa do pai e do filho curados da coronavírus, do Covid-19. Então aqui nós temos a cidade de Passo Fundo. Deu para escrever. Passo Fundo, cidade do Teixeirinha, cidade do técnico Felipão, mas volta para cá. Deixa o conhecimento geral para outro momento. Bem, aqui nós temos as duas cidades e eu quero saber a distância aproximada entre Passo Fundo e Pelotas. Eu até vou aumentar aqui então os pontos. Copia no teu caderno, por gentileza, e nós já vamos trabalhar a questão. Maravilha!
Imagina a seguinte situação. Você pega a questão e diz assim: assinale a alternativa que apresenta a distância em quilômetros aproximada em linha reta de Passo Fundo até Pelotas. E aí embaixo do mapa, ou na lateral, ou até em cima, vai aparecer... Eu vou usar o apagador como referência. Como eu não tenho uma régua grandona aqui, eu vou usar o apagador, eu vou colocar aqui do ladinho, ó, tá? Eu vou colocar aqui exatamente como pode aparecer numa questão para você. Isso aqui vai representar 1 centímetro. Ah, Dudu, mas está maior, esse teu apagador mede mais do que 1 centímetro. Óbvio, eu estou usando um quadro. O apagador é bem maior que 1 centímetro, mas na hora que tu vai fazer a prova, vai aparecer esse mapa menorzinho e você vai ver que exatamente esse espaço aqui, na tua prova, representa 1 centímetro. Perfeito? E aí vai aparecer assim, ó, vai aparecer 0, tá? E aqui do ladinho aparece em torno de 260. Eu estou colocando um número para fechar uma distância aproximada. Então olha só, 0,260. O que quer dizer isso aqui? O que esse valor de 260 quer dizer? Anota no teu caderno, colocando aqui do lado, ó, quer ver? Nesse exemplo, ó, vírgula, 1 centímetro aqui, ó meu dedo, ó, 1 centímetro no mapa equivale a 260 quilômetros no terreno. Nesse caso, no terreno do Rio Grande do Sul. 1 centímetro equivale a 260 quilômetros aqui. Ah, Dudu, e agora como é que eu respondo isso? Simples, olha só. Você vai usar uma régua na hora da prova. Como assim? Dudu, eu não posso entrar com uma régua para fazer a prova do vestibular e a prova do Enem. Exato, você não pode entrar com a régua, mas você pode entrar com uma caneta Bic. Quer ver uma coisa? Deixa eu mostrar para você. Olha aqui. Essa aqui é uma caneta esferográfica, ok? Ela não é a Bic, mas ela tem a mesma pontinha, que é uma mini esfera que você vai passando e ela vai liberando a tinta. Ela é uma caneta que tem a mesma, o mesmo tamanho, a mesma dimensão da caneta Bic. Eu vou usar ela como exemplo, tá? Olha que interessante, quem me falou isso foi o meu querido colega e amigo, o professor Elton, o Barba. O Elton que falou na aula anterior, lembra que eu falei para ti que ele havia me dito sobre a pirâmide para responder questões de escala numérica. Mas o Elton, ele é tão inteligente, ele é tão esperto, e ele é lindo, né, gente? Vamos ter que admitir, né? O nosso colega lá parece um ator de cinema, um ator nórdico, mas volta pra cá. Deixa o meu lado feminino pra depois, tá? Olha só. Quando tu olha para essa caneta, essa pontinha aqui, ó, exatamente, eu acho que você vai conseguir ver bem direitinho no vídeo. Exatamente essa pontinha aqui, ó, que sai do plástico, ela mede 1 centímetro. Dudu, tu tá brincando. Eu tô falando sério. 1 centímetro. Então, se você pegar uma prova de física, uma prova de matemática, que pedir 1 centímetro, tá aqui, ó. Isso é a tua régua. Então, imagina assim. Você vai botar a tua caneta exatamente nesse quadradinho aqui, que na prova vai ser 1 centímetro, e você tem uma régua. Agora é só ver quantas vezes que essa pontinha consegue medir essa área. Quer ver uma coisa? Como eu não tenho uma caneta gigante aqui, eu vou fazer de conta que o apagador, que foi exatamente o que eu usei aqui, ó, para representar 1 centímetro, o apagador vai ser a pontinha da Bic, da caneta. Vamos ver uma coisa. Quantas vezes o apagador vai caber dentro desse espaço? Então olha aqui, ó, uma vez, ó, coube uma vez,
tá? Quer dizer que aqui nós já temos 1 centímetro e olha aqui, e aqui nós temos mais 1 centímetro. Gente, quanto mede 1 centímetro? Olha isso, 1 centímetro mede, nessa questão que eu acabei de inventar, 1 centímetro mede 260 quilômetros. Ou seja, qual é a alternativa que você marcaria? Você marcaria a alternativa que mostra 520 quilômetros aproximadamente. É uma resposta nitidamente exposta para você. Não tem como errar a questão de escala gráfica. Quer mais um exemplo? Então vamos lá. Prova 2015 da URGS, questão de número 51. Procura na internet, eu tenho. Se você quiser, entre em contato comigo. Pode ser pelo canal, pode ser pelo Facebook, pelo Instagram. A questão pedia quanto mede em metros aproximadamente a pista A do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Então eu vou fazer uma linha aqui representando a pista, ok? Eu acho que isso é o suficiente. Aí aparecia assim, ó, aparecia a letra A e no texto dizia assim: quantos metros mede aproximadamente a pista A do aeroporto Santos Dumont? E aqui você ia ler, aqui em cima, ó, na imagem você ia ver a Baía de Guanabara, lá do Rio de Janeiro. O que aconteceu nessa pista? Ela não é tão grande como eu falei. Uma vez, um avião foi aterrissar e ele não conseguiu frear e ele caiu na Baía de Guanabara. Ninguém se feriu, ninguém morreu, não teve vítimas fatais, mas imagina o susto dos passageiros e da tripulação. Agora, continuando. Aqui embaixo da imagem aparecia exatamente o que eu fiz antes, ó. Aparecia 1 centímetro, tá? Que eu tô usando o apagador aqui também. Deixa eu ver como é que ficou. Ficou feio, vamos de novo. Então, aqui embaixo, ó, deixa eu riscar melhor. Aparecia 1 centímetro. Aqui, ó, isso aqui. Aparecia 1 centímetro e 250 metros. Era isso que aparecia. O que quer dizer isso? Quer dizer que 1 centímetro no mapa equivale a 250 metros. Cada 1 centímetro que tu viu, contou ali na pista, vale 250 metros. Então, olha que interessante. Usando a pontinha da tua caneta Bic, que obrigatoriamente você vai ter que levar no vestibular, é só colocar a pontinha, ó. Pá, coube uma vez. Ok, coube uma. Tá? Olha só, pá, 2 vezes, perfeito. Olha agora, 3 vezes, maravilha, 4 vezes, olha aqui, 5 vezes e ainda sobrou um pouquinho, sobrou metade. Quanto que eu falei ali? 1, 2, 3, 4, 5,5, exatamente isso. Eu lembro da questão, eu lembro dos números, depois você vai procurar na internet e vai resolver. Então olha só, é 5,5 centímetros vezes 250 metros. Quanto que deu? 1.375 metros. Essa é a metragem oficial da pista A do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Difícil? Nem um pouco. Vamos sempre lembrar, a pontinha da tua caneta é a tua régua. A pontinha mede 1 centímetro, exatamente o que você vai precisar para resolver as questões de escala gráfica. Muito simples, né? Agradeço pela participação, com certeza essa aula vai fazer muita diferença no teu resultado em aprovações, tanto nos vestibulares quanto no Enem. Forte abraço, fique em casa, vamos respeitar as orientações do ministro Luiz Henrique Mandetta e também da Organização Mundial da Saúde. Até a próxima. Fui.